Parte 7. A primeira missão em conjunto. A aliança com a Liga dos Vilões não mudou a essência de Izuku, apenas ampliou seus recursos e o alcance de suas ações. Para Shigaraki, ele era uma peça valiosa, alguém que conhecia o sistema de heróis por dentro, que planejava com precisão e que agia com frieza. Para Izuku, a Liga era apenas um meio de sobreviver e continuar sua missão, desde que não tivesse que abandonar seus princípios. A primeira missão conjunta foi definida com base em suas próprias análises. O alvo era Herói Fortius, um profissional de renome nacional, dona de uma individualidade que aumentava sua massa muscular e resistência a níveis extremos. Ele era visto como um símbolo de força e confiança, mas nos cadernos de Izuku havia provas detalhadas de sua corrupção, aceitava propinas de empresas para ignorar atividades ilegais em suas áreas de atuação. Negligenciava ocorrências em bairros pobres e usava sua imagem para ganhar contratos milionários de segurança. Você diz que ele é falso, comentou Shigaraki, girando o dedo em volta do pescoço. Então vamos derrubá-lo. Mas com a nossa forma, rápido, visível e que sirva de aviso a todos os outros. Com uma condição, respondeu Izuku, afiando calmamente a lâmina da Kukri. Nenhum inocente é ferido. Nenhuma destruição desnecessária. E ele só será punido pelo que fez, não por ser quem é. Se tentarem matá-lo sem motivo, eu mesmo interrompo. Shigaraki apenas sorriu, reconhecendo que não poderia forçá-lo sem perder um aliado tão útil. O plano e a execução. A ação foi marcada para uma noite em que Fortius faria uma patrulha de rotina em uma zona industrial, longe da presença de outros heróis. Izuku elaborou todo o trajeto, identificou pontos cegos das câmeras, calculou o tempo de reação e listou exatamente as limitações do oponente. Sua força aumentava, mas sua velocidade diminuía proporcionalmente. Quanto mais tempo mantinha a individualidade ativa, mais sua respiração ficava pesada e sua circulação sanguínea sofria. Seus joelhos e tornozelos suportavam o peso extra e eram pontos de pressão críticos. Quando chegaram ao local, a escuridão foi sua maior aliada. Kurogiri abriu portais para bloquear as rotas de fuga, enquanto os outros membros da Liga se posicionavam para impedir qualquer reforço. Mas quem avançou primeiro foi Izuku. Fortius, chamou ele, saindo das sombras com a katana baixa e a voz firme. Você é acusado de vender sua função, de negligenciar vidas e de usar o título de herói para proteger criminosos. Eu sou o julgador, e vim aplicar a justiça que o sistema não quer fazer. O herói riu com desdém, ativando seu poder, seu corpo inchou, veias saltaram e o asfalto sob seus pés rachou com o peso. Você? Apenas um menino com lâminas? Não tem a menor chance contra mim. O confronto real. Izuku não atacou de frente. Sabia que qualquer golpe direto seria inútil contra aquela resistência. Usou sua velocidade anormal para se mover em círculos, mudando de direção a cada segundo, aproveitando a lentidão do oponente. Arremessou duas das facas, não para ferir, mas para distrair e fazer com que Fortius levantasse os braços, abrindo espaço. Em um movimento rápido, Izuku aproximou-se, aplicou uma técnica de artes marciais que pressionou pontos nervosos na coxa e na virilha, fazendo o herói perder o equilíbrio por um instante. Quando Fortius tentou acertá-lo com um soco capaz de quebrar uma parede, Izuku esquivou-se por centímetros, sentindo o vento forte do golpe, e usou a Kukri para cortar a alça do cinto de equipamentos e fazer com que ele perdesse o equilíbrio. Sua força é só aparência quando você não sabe onde acertar, disse Izuku, com a respiração controlada graças ao treinamento de resistência. Ele não tentou ferir mortalmente. A cada aproximação, aplicava golpes precisos que causavam dor, mas não feridas profundas, sempre visando diminuir a capacidade de lutar, sem matar. Quando Fortius, já cansado e ofegante, tentou ativar ao máximo sua individualidade para um golpe final, Izuku lançou um frasco com a substância que retardava o uso de poderes, acertando diretamente seu peito. Em segundos, a massa muscular começou a diminuir, seus movimentos ficaram ainda mais lentos e ele caiu de joelhos, exausto. Izuku aproximou-se, segurou-o pela gola e mostrou as páginas dos cadernos com todas as provas reunidas, testemunhas, datas, valores de propinas, registros de ocorrências ignoradas.
Você poderia ter sido um verdadeiro herói, mas escolheu o caminho mais fácil. Hoje, você perde a honra e o direito de usar esse título. O resultado: ele amarrou forte-os com cordas resistentes e o deixou no meio da rua principal da cidade, visível para todos. Ao lado do corpo, deixou um envelope com todas as provas e um aviso escrito: julgado por trair a confiança. A força sem verdade é apenas peso inútil. Antes de partir, ele olhou para os outros membros da liga e deixou claro: ninguém tocou em nenhum inocente, e ele continua vivo. É assim que trabalho. Se quiserem continuar comigo, respeitem isso. Shigaraki observou tudo em silêncio. Ele esperava destruição e caos, mas viu precisão e controle. A presença de Izuku mudava a forma como a liga agia, deixavam de ser apenas uma ameaça sem sentido para se tornarem algo mais perigoso, uma força que tinha motivos, alvos definidos e que expunha as falhas do sistema a cada ação. Para a associação de heróis, o caso foi um choque ainda maior. Não conseguiam explicar como alguém sem individualidade poderia derrotar um herói tão forte, nem como ele conseguia reunir provas tão concretas. E o mais assustador, agora, ele tinha o apoio da Liga dos Vilões. Izuku voltou ao esconderijo, limpou suas armas e organizou suas anotações. Sabia que cada passo dado o afastava ainda mais do garoto que sonhava em ser um herói tradicional, mas ao mesmo tempo, sentia que estava cumprindo algo maior, algo que ninguém mais tinha coragem de fazer. E o julgamento continuava.